Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós continuaremos estudando a questão da área das figuras geométricas. Aí já algumas aulas atrás nós estudamos a área dos paralelepípedos, a área dos trapézios, vimos aí algumas fórmulas, algumas equações, alguns problemas relacionados à área dessas figuras. Nós vamos ainda continuar fazendo o estudo dessa área, mas hoje é um estudo de área bem específico. Também não é novidade para vocês. É o estudo da área das figuras utilizando a chamada malha quadriculada, tá? Então, o título da nossa aula de hoje, usando a malha quadriculada para calcular a área de uma figura plana qualquer, tá bom? Professor, essa aula é muito fácil, eu também acho. É uma aula fácil, mas nós temos que ter uma atenção a algumas novidades que vão aparecer aí, diferente daquelas que eu já falei para vocês e que nós resolvemos aqui, atividades e tudo mais, tá? Vamos lá. Consideramos a figura plana, colorida de azul, na malha quadriculada a seguir. Observe o seguinte: dentro da malha quadriculada, eu tenho uma região azul. Se vocês perguntarem o formato dessa região, é um formato completamente desconhecido, que não obedece a padrão nenhum. Mas esse formato foi representado dentro de uma malha quadriculada. Então nós podemos fazer, na verdade, uma aproximação, né? A ideia é essa, fazer uma aproximação da área ocupada por essa figura dentro da malha quadriculada. Como assim, professor? O senhor já falou em algumas aulas aí anteriores que se uma figura não se encaixa completamente na malha quadriculada, a gente vai fazendo partes se encaixarem até formar um quadradinho inteiro. Lembro de ter falado isso para vocês. Mas nesse caso nós não vamos utilizar essa técnica porque a figura não se comporta dessa maneira. Ela não tem um formato conhecido por nós, nem dá para a gente sair completando quadradinho na malha quadriculada, tá? Lembrando que cada quadradinho desse preenchido totalmente corresponde a uma unidade de área. Que unidade de área é essa, professor? Pode ser um quilômetro quadrado, pode ser 50 centímetros quadrados, pode ser qualquer unidade de área. Depende do que vai ser repassado aí no problema para nós resolvermos, tá? Dando continuidade aqui. Veja como podemos calcular a área aproximada dessa figura. Como eu falei para vocês, não é uma área exata, mas uma área aproximada, tá? Nós vamos fazer isso em 3 passos. Acompanhe aí cada passo para a gente poder aplicar depois, tá? Primeiro passo. Contamos o número de unidades da malha contida totalmente na região A. Ou seja, traduzindo, nós vamos fazer uma contagem dos quadradinhos que estão totalmente completos nessa malha quadriculada pela região azul, tá bom? Olha só, totalmente completos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 totalmente completos. Segundo passo, contamos o menor número de unidades da malha que envolve totalmente a região A. E nós vamos chamar isso aí de A2. Como é, professor? Não entendi. Nós vamos contar agora todo e qualquer quadradinho que esteja totalmente completo ou que tenha partes da região em azul aí que está representada para vocês, tá? Se nós fizermos todas essas contagens, e nesse caso, ó, o mínimo de região que tiver, a gente já conta com aquele quadradinho, tá bom? Então, começando daqui de cima, ó, 1, 2, mesmo que sejam pedaços muito pequenos,
mas nós contamos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Como eu falei para vocês, a menor parte possível já conta, tá? Então nós temos 28 unidades em que estão totalmente preenchidas ou que contenha partes dessa região em azul. Terceiro e último passo. Calculamos a média aritmética entre as duas quantidades de unidades contadas na malha. Média aritmética, professor? O que é isso? Para vocês calcularem a média bimestral de vocês somam 3 notas. A MA, VA1, VA2. Depois vocês somam as 3 e dividem pela quantidade, que são 3. Isso é que nós chamamos de média aritmética ou média simples, tá bom? Nesse caso, nós vamos somar as duas áreas, as áreas dos quadradinhos completos e a área dos quadradinhos completos e incompletos, tá bom? E dividir esse resultado por 2, ok? Exatamente porque são duas regiões que nós contamos aí na figura. Então, nós temos 11 mais 28 dividido por 2. 11 mais 28 dá 39. 39 dividido por 2 dá 19,5 unidades. Então, essa região em azul tem uma área de aproximadamente 19,5 unidades de área. Aí, no caso, depende do valor da unidade de área. Se ela for 1 quilômetro, então são 19 quilômetros quadrados, 19 quilômetros e meio quadrados, tá certo? Se a unidade de área vale 100 quilômetros quadrados, por exemplo, ou seja, se cada quadradinho desse corresponde a 100 quilômetros quadrados, a área aproximada da figura considerada será de quanto? Bom, nós contamos, fizemos aqui a média, deu 19,5. Então, 19,5 vezes o valor de cada unidade, que é 100. Nesse caso, quando a gente multiplica por 100, a vírgula vai à direita 2 casas decimais, né? Como só tem um, a gente completa com um zero. Então, fica 1950 quilômetros quadrados, tá ok? É assim que a gente determina a área aproximada de uma região que não possui um formato bem definido dentro de uma malha quadriculada. O valor da área obtido por esse método será o mais próximo do real quanto menor for a área da unidade da malha quadriculada, tá? Só para nós termos uma ideia aqui, esse conteúdo traz apenas exercício com uma questão aí no módulo de vocês, mas eu estarei lançando na plataforma um PDF, tá certo? Com uma atividade sobre malha quadriculada. Então fiquem atentos, porque eu quero o retorno dessa atividade. E lembre que as nossas atividades valem como participação na média de vocês, na MA de vocês, tá bom? Então responda a questão no caderno. Considere a região colorida de roxo, que é essa aqui, ó. Observe que tem um pedacinho aqui também na cor roxo. Esse pedacinho é importante para nós fazermos aí os nossos cálculos, tá? Usando a unidade U assinalada, ou seja, cada quadradinho desse, cada unidade de área correspondendo a 150 quilômetros quadrados, qual é a área aproximada dessa região, tá? Primeiro, conta a quantidade de quadradinhos que estão completos, totalmente completos, na área com a cor roxo. Se vocês fizerem isso, né, faça aí com paciência, conte todos os quadradinhos que estão completos, vocês vão achar 21, que é o primeiro passo que eu expliquei para vocês. Segundo passo,
contar os quadradinhos completos e incompletos da figura. É aqui que vai entrar esse quadradinho aqui, pessoal. Perdido nessa outra região aqui, ó. Esse outro quadradinho entra nessa contagem, tá? Quando vocês contarem todos, vocês vão achar um total de 62. E aí, para determinar o valor aproximado dessa área, nós vamos fazer uma média aritmética desses dois valores. Ou seja, 21 unidades mais 62 unidades dividido por 2. 21 mais 62 dá 83, dividido por 2, 41 unidades e meia de área. Cada unidade dessa corresponde a 150 quilômetros quadrados. Então, vou pegar 41,5 e multiplicar por 150. Depois que eu fizer essa multiplicação, o resultado será 6.225 quilômetros quadrados. Pessoal, essa é uma das técnicas utilizadas, por exemplo, por satélites para determinar a área de uma região, tá? De vez em quando vocês escutam em noticiários que uma área correspondente a um campo de futebol foi queimada na Amazônia ou coisa desse tipo, né, que está ocorrendo aí atualmente. Então, como é que eles sabem o valor dessa área? Eles saem lá com a fita métrica medindo a área para saber? É claro que não. Hoje nós utilizamos recursos tecnológicos bem avançados, como satélites, que podem fazer essa medição lá do espaço, tá certo? Já de uma maneira bem mais precisa, tá bom? Então, a área da região aí em roxo, 6.225 km². É assim que a gente determina áreas de cidades, de estados, de países, enfim, de qualquer região que esteja aí no planeta Terra, tá certo? Então, essa foi a nossa aula. Deixo aqui um abraço para vocês, tá? Aguardo o retorno da atividade no nono. Irei receber, irei documentar, tá bom? E até a nossa próxima aula.